Olá pessoal, me chamo Lucas. O texto que eu estou apresentando para a ANPAP se chama Castelo de Cartas, que é o nome também da instalação que deu início a esse texto e as reflexões que eu tive a partir deste trabalho. E com isso, eu decidi procurar alguns antecedentes históricos, né, que utilizaram de procedimentos mais ligados ao equilíbrio, ao equilíbrio físico na escultura, e decidi me aproximar, né, trabalhar essas questões mais ligado à série Prop Piece do artista Richard Serra. Então, a partir dos procedimentos que eu utilizei no meu trabalho e que o Serra já tinha feito também como procedimento escultórico, né, eu discuti algumas características estruturais que há nesses trabalhos e sua relação direta com a força gravitacional, já que esses trabalhos não têm sistemas assim de junção muito rígidos, né? Eles não têm solda, não tem nenhum parafuso, é tudo equilibrado a partir das características dos próprios materiais nesses espaços, né? Então, desta maneira, a abordagem do meu texto, né, dessa pesquisa, sugere assim, que os procedimentos que foram feitos, além de serem semelhantes, carregavam algumas características instáveis de produção, que é justamente esse equilíbrio precário, o risco da queda, a impermanência do trabalho. Então, a partir daí, eu comecei a construir essas relações, tanto no meu trabalho quanto me aproximando assim da pesquisa que Serra tinha feito nos anos 60 até 1987, que foi quando ele terminou essa série. Então, a estabilidade percebida nesses trabalhos, ela não é entendida somente como uma característica de construção, mas sim como um possível assunto da própria linguagem tridimensional ou da própria escultura, né? Se a gente pensar que a escultura até a metade do século XX, pelo menos, ela estava mais ligada a uma ideia de permanência, solidez e estabilidade, né, da sua estrutura. Então, a partir daí, eu criei algumas relações que pudessem, de alguma forma, admitir procedimentos mais instáveis de produção, né, maneiras de construir um trabalho que tinham características mais ligadas à instabilidade do que à própria permanência desse trabalho. Então, foi com essa instalação que eu comecei a pensar nos procedimentos que eu estava fazendo e como isso poderia ser discutido e contextualizado na linguagem tridimensional. E como o próprio nome sugere, né, da instalação, que se chama Castelo de Cartas, ela parte de um princípio muito simples, né, de empilhamento de elementos, como é feito também nessas atividades lúdicas de montar castelo de cartas, que quase todo mundo já deve ter feito algo parecido, e como explorar isso na linguagem tridimensional. Então, eu construí esse castelo de cartas a partir de um sistema de rondanas também, que consegue aliviar o peso dessa barra de concreto que está colocada em cima desse castelo de cartas, e ao mesmo tempo que alivia o peso, ela consegue manter também uma pressão exercida nesse castelo, e aí toda a estrutura acaba se firmando, né? Então tem toda uma relação física mesmo do trabalho, e além de uma relação com o espaço que se cria, tanto em seus elementos visuais, assim, né, nos elementos formais do trabalho, que o liga com esse mezanino que há nessa galeria, quanto também a sua questão estrutural mesmo, que está ligada também em um equipamento dessa arquitetura, né, que é um elemento estrutural, né, essa viga metálica. Então, assim eu fui discutindo também o trabalho
do Richard Serra, né, dessa série, e como ele construía esses trabalhos a partir de uma lista de verbos, né, de ação, de empilhar, enrolar, erguer. Então, eu comecei a desenvolver assim, uma reflexão a partir dos próprios procedimentos que o Serra desenvolveu nesse trabalho e a própria ideia também de fisicalidade, uma espécie de fisicalidade que havia nesses trabalhos, já que eles se comportavam no espaço de uma maneira, de uma relação muito, a partir de uma relação muito física, né, de equilíbrio físico mesmo. Então, a partir daí eu comecei a pensar que esses tipos de procedimentos poderiam ser um contraponto à ideia de permanência e estabilidade que há na escultura, né? Que havia na escultura até os anos 50, 60, que é quando Serra começa a discutir essas relações, né? E como isso se dá atualmente, como a gente pode também pensar essas questões, né? E o Serra, nesta série, ele também alude ele faz uma citação também ao Castelo de Cartas, né, House of Cards, nesse trabalho, justamente porque é um procedimento muito corriqueiro, né, da nossa vida, né? Então, como construir um castelo de cartas a partir de 4 placas que dão uma tonelada, né? O conjunto do trabalho ele dá uma tonelada, né? Por isso o Anton próprio. Então, como construir isso e por que, se esse trabalho se dá no espaço, como a gente discutir isso dentro de um contexto assim, da escultura, da linguagem tridimensional. Então, foram essas questões assim que, de alguma maneira, direcionaram também as minhas reflexões a partir da instalação que eu tinha feito. Então, toda essa questão de equilíbrio entre os seus elementos, utilizar elementos né, e materiais que eu tinha intimidade, assim, né, materiais da construção civil, isso foi muito importante também para conseguir acessar o trabalho, também a lógica da propice, do Richard Serra. Então, a partir disso, mais para o final assim do texto, eu vou começando a desenvolver assim uma ideia da escultura como uma possibilidade de ser construída a partir de elementos ou a partir de uma lógica mais instável de construção. Ou seja, tentar trabalhar essa questão das leis da física, né, que todos estão submetidos, mas esses trabalhos estão ligados de uma maneira mais acentuada, porque eles são só equilibrados, como isso pode ser visto assim a partir de uma leitura da própria escultura, né? Então, basicamente, a pesquisa, o texto ele se deu assim a partir dessas noções que se criaram a partir da experiência com o meu próprio trabalho e como disparador, né, dessas reflexões, né, como montar, né, como fazer uma escultura a partir de materiais equilibrados no espaço, como construir isso, como isso se relaciona com o espaço, foram questões importantes assim para a construção e para a reflexão dessa pesquisa. Então, concluindo o trabalho, tanto a instalação quanto a série do Richard Serra, eles têm essa fisicalidade, né, esses elementos no espaço muito trabalhado de uma forma assim muito ligada à sua própria estrutura. Então, a discussão também desses trabalhos, eles se dão a partir da sua própria configuração nesse espaço. Então, é mais ou menos por aí que eu entendo assim a série do Richard Serra e que eu entendo também os procedimentos que agora começam, agora não, né? Desde os anos 60 começam a ser incluídos também no pensamento escultórico, né? No trabalho com
na linguagem tridimensional. Então, esses foram os autores que eu utilizei assim, para desenvolver essa questão e essas características mais instáveis que há nesses trabalhos, né? E assim eu também finalizo a minha apresentação colocando meu contato, agradecendo a CAPES pelo apoio na pesquisa e também ao programa de pós-graduação da Unesp, onde eu desenvolvo tanto a pesquisa prática como a pesquisa também teórica. Muito obrigado, pessoal.